Aqui é a Gabs, do blog da Gabs, e hoje eu vim conversar com vocês sobre a minha releitura de A Caminho do Verão, da Sarah Dessen. E antes de eu começar a falar sobre essa história, não se esquece de clicar no curtir aqui para me ajudar com o crescimento do canal e se inscrever no canal também. Então, como vocês já sabem, já viram no post do blog, se você não viu ainda, vai no blog conferir, acompanha os posts do blog, que eles também estão muito legais. Eu estou relendo os livros da minha autora favorita, que é a Sarah Dessen. E o primeiro livro que eu li da autora foi A Caminho do Verão, e é o primeiro também que eu escolhi para reler. Gente, uma coisa que é muito interessante é que eu não lembrava muito da história. Eu percebi que eu não lembro muito de muitas das histórias que eu já li. E talvez por isso eu esteja tendo tanta vontade de reler os livros que eu mais gostei. Eu não tenho hábito de reler, eu até falei com vocês no meu primeiro vídeo aqui na que eu respondi, que é a Tag da Mentira. Eu falei com vocês que eu não tenho o hábito de reler livros, e eu não tenho mesmo. Mas, por algum motivo, não sei se é efeito quarentena ou o que tá acontecendo, eu tô tendo muita vontade de reler meus livros, principalmente porque às vezes eu quero contar pra alguém sobre eles e eu não lembro muitas coisas. E relendo, depois que eu reli A Seleção, que foi o primeiro livro que eu reli, foi que eu percebi o quanto realmente minha memória tá sumindo assim dos livros. E eu não quero perder, principalmente meus livros favoritos, então eu decidi que eu vou reler os meus livros favoritos. E eu estou com um projeto de releitura dos livros da Sarah Dessen, então eu vou reler todos os livros dela que eu tenho aqui, e mais um plus que eu vou ler os outros 2 livros que eu tenho dela, que eu ainda não li. Mas então, falando de A Caminho do Verão, foi o segundo livro da autora publicado aqui no Brasil. O primeiro foi Aquele Verão. A Caminho do Verão foi o primeiro livro que eu li. Na época, os livros da autora eram publicados pela editora ID, mas ela não existe mais. Então agora, os livros da Sarah Dessen são publicados pela editora Seguinte. E se você quiser saber mais sobre a autora, eu vou deixar o link do post do blog aqui embaixo para você ir lá conferir. Vamos lá! Sobre A Caminho do Verão, nós temos a história da Alden. Os nomes aqui são um pouco diferentes, então talvez eu pronuncie errado, por favor me perdoem. Mas a Alden, ela é filha de pais separados. A Alden sofreu muito com a separação dos pais, principalmente com as brigas que vieram antes da separação. Isso gerou nela um hábito de não dormir. Ela fazia isso no começo para poder evitar que os pais brigassem, e depois de um tempo isso não funcionou, mas mesmo assim ela continuou com esse hábito de não dormir à noite, né? O pai da Alden, ele é escritor, e ele mora numa cidade do litoral, próximo da cidade onde eles moravam antes. A mãe da Alden, ela é uma professora universitária, super intelectual. A Alden também tem um irmão, o Hollis, que tá há 2 anos viajando o mundo às custas dos pais, e não tem tanta responsabilidade. Em compensação, a Alden é uma menina extremamente responsável. Ela se diz adulta desde que nasceu. Ela não viveu a infância comum, né? Porque os pais, ela diz no livro até que os pais se cansaram de cuidar de crianças depois do irmão dela, porque ele deu muito trabalho. Então, quando chegou a vez dela, ela não teve o direito de ser criança. Então, ela se diz adulta desde que se conhece por gente. E isso também refletiu na adolescência dela. Uma adolescente americana, né? Alguns hábitos desses adolescentes americanos ela não fez, como, por exemplo, participar do baile de formatura, as festas nas casas, que são muito comuns nos Estados Unidos, e alguns outros hábitos adolescentes que qualquer adolescente tem, ela não teve porque ela viveu uma vida de adulta até os 18 anos. Quando a gente começa a acompanhar a história dela, ela tem 18 anos e ela tá prestes a ir pra faculdade. Em algum momento, então, logo depois da formatura dela, ela recebe um presente do irmão dela que faz ela repensar um pouco as atitudes que ela teve durante a vida dela até o momento. Ela queria um pouco dessa irresponsabilidade que o irmão teve, que ela se preencheu de responsabilidade a vida inteira. Os pais sempre cobraram dela que ela fosse genial, assim como a mãe. Ela sempre quis suprir as expectativas dos pais e por isso ela acabou não vivendo uma vida muito leve, né? Sempre foi pautada na vida acadêmica dela, que sempre foi prioridade na vida dela. O pai da Alden casou de novo com a Ade, e no comecinho do livro a gente descobre que a Ade teve um bebê que se chama Tisby, que é a irmã, então, da Alden e do Hollis. A madrasta dela, ela está sempre convidando ela para ir visitar eles, e ela nunca vai porque ela tem certos preconceitos para com a madrasta, mas também alguns preconceitos que são bem perceptíveis no livro. Até que quando ela recebe esse presente do irmão, que faz com que ela queira outras aventuras na vida dela,
Ela decide então que ela vai aceitar esse convite da madrasta e vai pra Colby, que é a cidadezinha onde eles moram. Essa cidadezinha onde eles moram é uma cidadezinha litorânea. Na verdade, o verão e as praias sempre baseiam muito as histórias da Sarah Dessing. Então, no caso da Alden, quando ela chega na casa do pai, ela percebe a irmãzinha dela chorando, se esgoelando, e a madrasta sem saber o que fazer, totalmente naquela situação em que era do primeiro filho, que muitas mães passam. E no caso da madrasta da Alden, o pai não estava ajudando em nada, muito pelo contrário, ele só atrapalhava. Ela começa a ter uma visão diferente, esse é o primeiro ponto em que ela começa a ter uma visão diferente da madrasta dela e dos preconceitos que na verdade ela teve durante toda a vida e que não são reais. Aqui então também depois ela começa a trabalhar e com esses hábitos dela de não dormir, ela conhece o Eli, ou Eli, que é um garoto muito popular na cidade porque ele é bom com as bicicletas, então ele participou de diversos torneios de manobras, enfim. E por isso ele é como assim um mito, uma lenda na cidade. E por essas andanças da Alden à noite, de madrugada na verdade, pela cidade, conhecendo Colby, ela conhece e acaba se aproximando do Eli. Então ela e o Eli partem para uma jornada de resgatar tudo aquilo que ela perdeu de fazer no ensino médio. Que é muito legal, porque ela demonstra então que nunca é tarde para fazer algo que você tenha vontade de fazer. Uma coisa que eu gostei muito do livro é que eu tive, na verdade, quando eu comecei a ler, você percebe na Alden todos esses preconceitos que vêm da mãe dela, que foi o que a mãe dela foi ensinada a acreditar, de que mulheres fortes não podem ser maquiadas, não podem usar rosa. Existem muitos preconceitos, inclusive que mulheres fortes não gostam de rosa, mulheres inteligentes não gostam de rosa. Então, esse livro é muito baseado nesse preconceito. Enquanto ela vê algumas meninas da cidade que vivem dessa forma, ela coloca um rótulo na pessoa. Então essa menina usa muito rosa, ela usa maquiagem, então ela não é inteligente, ela só sabe pensar em garotos e em ponto. Que é justamente o preconceito que ela tem com a madrasta dela no começo do livro. Ela acredita que a madrasta dela é tão superficial simplesmente porque ela gosta de moda, porque ela gosta de rosa, porque ela gosta de se cuidar, de usar maquiagem, enfim. No começo eu fiquei muito preocupada desse ser um livro em que iria taxar as mulheres dessa forma, de que existem as mulheres que se cuidam e existem as mulheres que são inteligentes. Mas, graças a Deus, não foi assim. Por mais que seja uma releitura, gente, como eu disse no começo, eu não lembro de muita coisa. Eu li esse livro lá em 2014, eu também tinha uma visão bem diferente de muita coisa. 6 anos desde que eu li esse livro pela primeira vez, e eu era uma pessoa diferente, com conceitos muito diferentes, e o mundo em si também era bem diferente. A gente aceitava muita coisa que hoje em dia não é aceitável mais. Então eu tive muito medo de que fosse assim a história, e aí ia ficar bem chateada, porque eu não teria nem coragem de indicar esse livro, sabe? Mas não é isso que acontece. Percebe no decorrer do livro o crescimento da Alden com relação a esses preconceitos, como ela muda essa visão dela, quando ela percebe que as pessoas podem ser várias coisas, elas não precisam ser simplesmente aquilo, o que você vê não diz nada sobre a pessoa. Nós vemos também o quanto a Alden tem medo de errar. E o quanto ela sempre fica dentro da zona de conforto dela, porque ali dentro ela sabe que ela não tem como errar. Porque ela não sabe lidar com o erro. Ela foi ensinada desde criança de que errar era o problema. Não existem segundas chances, de que você não pode tentar de novo. E no decorrer do livro você percebe o quanto você pode aprender ainda, independente da sua idade, o quanto você pode tentar coisas novas, independente do que já te aconteceu. O que te aconteceu não determina quem você é. E não determina quem você vai ser, sabe? Só porque uma outra coisa não funcionou, porque alguma outra coisa não aconteceu, porque você não teve uma vida igual a dos demais, significa que você não pode ter um futuro brilhante, e isso não quer dizer que esse futuro brilhante seja sucesso que é o padrão que a sociedade vê, sabe? Às vezes eu fico um pouco preocupada dos livros não dizerem exatamente o que eu entendo, sabe? Olha pra esse livro, não imagina tantos ensinamentos que tem. Como eu sempre mostro, tem várias marcações nesse livro, vários trechos e várias frases que te fazem refletir. E eu não sei se isso na verdade é algo que foi intenção da autora ou se é algo meu, sabe? De qualquer forma, o livro me fez perceber várias coisas com relação à minha vida. É isso que eu mais amo nos livros. Que você consegue se sentir acolhido pelas mensagens que eles trazem, que você se sente entendido, compreendido.
Uma das frases mais poderosas desse livro, eu vou ler pra vocês, sai de um diálogo entre a protagonista e um personagem que na verdade nem aparece tanto, mas nessa frase ele resume muita coisa do livro, falou muito comigo, conversou muito comigo também, que é a seguinte: e no fundo o que define você não é quantas vezes você cai, mas as vezes em que você volta a bike. Desde que haja mais uma, tudo bem. Tem várias descobertas nesse livro, você descobre coisas junto com a personagem, e eu com certeza indico esse livro pra qualquer um. Com certeza indico que você leia. Então é isso, pessoal. Compartilhei aqui com vocês um pouquinho de como foi a minha experiência de releitura de A Caminho do Verão. Algumas das frases, eu li uma frase pra vocês, mas algumas das frases que eu, durante a leitura, estão no meu Instagram, no Instagram do blog, que tá aparecendo aqui na tela pra vocês. Compartilho lá com vocês muito da minha jornada lendo os livros, as frases que eu gosto e que me identifico. Então me segue lá pra você poder acompanhar todas as minhas leituras mais de pertinho. E não se esqueça de clicar no curtir aqui, por favor. E comenta aqui embaixo se você já conhecia a Sarah Dessen, se você já leu algum livro dela. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e até o próximo vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui. Tchau!